Bem-vindo ao draft da NBA de 2014. Passamos muito tempo discutindo sobre o que os Cavs deveriam fazer com a escolha no draft. Acredito que o Wiggins será um excelente jogador da NBA, mas Parker é a escolha ideal. O draft de 2014 é o exemplo clássico de um draft onde os jogadores que eram esperados para serem superestrelas, capazes de mudar o rumo de uma franquia, não foram. E enquanto o topo da classe estava cheio de prospectos que não atingiram as expectativas e jogadores de papel, a maior joia desta classe aconteceu lá embaixo, no número 41, no meio de um comercial do Taco Bell. Acredite se quiser. No momento do draft, no entanto, a classe de 2014 foi considerada como um dos maiores grupos de prospectos em muito tempo, desde o potencial fora do comum de Wiggins e Parker até Joel Embiid, um centro de projeto que começou a jogar basquete tarde na vida, mas tinha uma compreensão natural do jogo que fez as equipes se perguntarem: ele deveria ser a primeira escolha? A classe teve surpresas, com jogadores cruciais recrutados tarde no quadro, mas no topo houve mais decepção do que o imaginado. Então, neste vídeo, vamos dar uma olhada em uma das classes de draft mais icônicas da década de 2010 e a montanha-russa de uma jornada que esses jogadores passaram. No draft de 2014, as manchetes se concentravam em dois jogadores, Andrew Wiggins e Jabari Parker. Mesmo antes de serem recrutados, eles provocaram uma rivalidade que se projetava ser tão proeminente quanto a de Magic ou Bird. Uma rivalidade de dois jogadores com altura, atitude e objetivos semelhantes, para se tornar o próximo ícone do basquete. Infelizmente, sabemos como suas carreiras se desenvolveram. Enquanto Wiggins passou anos em Minnesota com carta branca para fazer o que quisesse, quando quisesse, ele nunca se tornou uma opção legítima de número 1, ou a superestrela que a maioria dos olheiros previu que ele se tornaria. O fato de os Wolves serem uma equipe desastrosa durante esse período provavelmente não ajudou na progressão dele. Mas havia muitas falhas em seu jogo, e por muito tempo ele foi visto apenas como um ala hiperatlético, que era um arremessador irregular e um tomador de decisões ainda pior, sem nenhuma habilidade de criação de jogadas. Não foi até uma troca para o Golden State que ele encontrou seu nicho e reavivou sua carreira como uma potência defensiva. Avança em Wiggins. Tiro de desequilíbrio bloqueado por Wiggins. Caramba, Wiggins foi, sem dúvida, o segundo jogador mais importante na corrida deles para o campeonato de 2022. Ele até entrou para a equipe All-Star pela primeira vez, como titular, nada menos. Ele foi provavelmente o titular All-Star mais fraco em muito tempo, mas mereceu o reconhecimento por como deu a volta por cima em sua carreira. Logo, todas as pessoas ao fundo que gritavam fracasso silenciaram. Infelizmente, a mesma sorte não aconteceu com Jabari Parker. Diferente de Wiggins, o início da carreira de Parker foi marcado por lesões e críticas ao seu empenho e condicionamento físico. Ele lutou com isso mentalmente e, à medida que as lesões se acumulavam e sua defesa nunca melhorou, Parker foi considerado muito lento, muito pesado, muito letárgico para jogar no nível da NBA. É por isso que, aos 26 anos, ele saiu da NBA. E apesar de inúmeras tentativas de fazer um retorno, isso ainda não aconteceu. Não é incomum ver prospectos superestimados desaparecerem rapidamente quando percebem que suas habilidades não são adequadas para a NBA moderna. É raro, no entanto, ver dois prospectos, os dois primeiros incontestáveis da classe, com tanta expectativa, mas nenhum deles correspondeu a isso. Mas tudo bem, a terceira escolha do draft, Joel Embiid, certamente compensou. O Philadelphia 76ers seleciona Joel Embiid de Yalum de Camarões. O Philadelphia 76ers tinha ambições e metas como todos os outros. A estratégia deles? Perder de propósito ao jogar com caras da G-League que não pertencem à NBA. Por anos, utilizaram essa estratégia para obter muitas escolhas altas no draft. Mas quando tudo se resume a isso, de cerca de 8 escolhas entre os 10 primeiros, Embiid foi o único bem-sucedido. Como já mencionei várias vezes neste canal, a carreira é cheia de altos e baixos. É uma das minhas coisas favoritas de dizer, e não há melhor maneira de descrever a carreira de Embiid
do que esta frase. Por um lado, ele é um centro dominante de todos os tempos, um ex-jogador. Mais valioso com seu tamanho bruto, força, habilidade e proeza defensiva, que só pode ser igualado por um punhado de jogadores na história. Por outro lado, suas recorrentes lesões no joelho têm sido a ruína de sua existência. Suas lesões no corpo inferior, em geral, têm sido severas. Ele perdeu seus 2 primeiros anos após ser recrutado e ainda conseguiu produzir imediatamente quando pisou pela primeira vez na quadra. Por mais dominante que ele seja, ou era em seu auge, há uma boa parte da base de fãs que não gosta dele, seja por suas palhaçadas de simulação ou seus movimentos imprudentes. Embiid é provavelmente a superestrela mais polarizadora da geração atual. Ele é como uma versão central de James Harden, que também era bastante polarizador em seu tempo por causa de seu estilo de jogo. Contudo, dos 3 primeiros desta classe, Embiid definitivamente carregou o maior peso. Se sua carreira fracassasse cedo, poderia ter sido um dos piores top 3 da década. Embiid o salvou disso. Na escolha número 4, é ninguém menos que o 2 vezes roubado campeão de enterradas, Aaron Gordon. Eu o coloco em uma categoria semelhante à de Wiggins, pois em seus primeiros anos em Orlando, ele parecia perdido. Eles queriam e precisavam que ele fizesse demais, e experimentaram suas habilidades de várias maneiras, como testá-lo como o principal marcador, depois tentando-o como um ala armador, e então dando-lhe carta branca para criar seus próprios arremessos. Embora Gordon seja decente na maioria dessas coisas, essas nunca foram suas forças. Não foi até ele chegar em Denver que Nikola Jokic desbloqueou seu verdadeiro poder. Enterrando. Preparando o terreno para Gordon. Todos sabíamos que Gordon era ótimo em enterrar, mas ao jogar com um passador excepcional como Jokic, ele não precisa mais fazer tudo o que lhe era pedido em Orlando. Agora ele pode se concentrar nas habilidades em que é bom, como conseguir posição embaixo da cesta e fazer a maioria de seus arremessos. Ele aumentou seus arremessos na área restrita de cerca de 1/3 para mais da metade durante seu período em Denver. Com a mudança na seleção de arremessos, houve um aumento agradável na eficiência. Lembra em Orlando como às vezes parecia que ele estava fazendo arremessos ao nível de Kobe, fadeaways difíceis e contestados, com uma mão no rosto. Era uma luta para marcar pontos, e ele estava sobrecarregado com tudo o que lhe foi pedido para fazer. Acho que Gordon é o exemplo perfeito de um jogador que nunca foi um fracasso para começar. Mas se você for escolhido por uma equipe que te coloca no papel errado, você nunca vai ter sucesso. Por vezes, basta uma mudança de cenário para um jogador atingir seu potencial máximo. A 5ª escolha, Dante Exum, infelizmente se encontrou à beira de uma saída da NBA logo quando sua carreira começou. Suas lesões foram um tremendo azar, pois ele aparentemente se machucava sempre que parecia estar progredindo. Foi um revés atrás do outro em Utah. No papel, esse cara era um unicórnio, um armador de 6.6 que era comparado a nomes como Penny Hardaway e Grant Hill. Seu arsenal versátil, combinando atletismo, intuição no basquete e habilidades de passe, o faziam parecer mais sábio do que sua idade sugeria. Exum tinha muitas qualidades e era inteligente, mas teve dificuldade em aplicar suas habilidades em quadra. Realmente, estar sempre em reabilitação e ter um arremesso quebrado não ajuda em nada. 2 anos foi o tempo que ele passou no exterior. Exum relatou os momentos em que pensou que nunca voltaria para a NBA e que sua carreira havia acabado assim de repente. Mas após 2 anos na Europa, Exum retornou à NBA com uma vingança. Agora um veterano mais maduro, com um arremesso que o tornou peça-chave na corrida dos Mavs às finais. Ao retornar, o que meio que veio do nada, ele respondeu: obviamente, com as lesões que aconteceram, isso meio que atrapalhou meu crescimento um pouco. Mas eu nunca recuei da confiança que tinha, e eu sabia que eu pertenço a esta liga. A 6ª escolha, Marcus Smart. O interessante sobre Smart é que ele se transformou em um jogador completamente diferente na NBA comparado aos seus dias de faculdade e escola, inicialmente sendo comparado a Dwayne Wade no draft. Claramente Smart não alcançou isso.
Mas, logo após se juntar aos Celtics, ele estabeleceu liderança e jogou com o coração em todos os jogos. Smart sempre foi o primeiro a mergulhar no chão, o primeiro a pegar a bola solta. O esforço e dedicação demonstrados cativaram rapidamente os fãs dos Celtics, tornando-o um favorito. Enquanto os Celtics passavam por um período de transição, do antigo Big Three para a era de Isaiah Thomas, depois Jason Tatum e Jaylen Brown, Smart foi fundamental não apenas como líder, mas como alguém sem ego. Ele aceitou qualquer papel necessário para os Celtics. Seja vindo do banco ou começando, defendendo os melhores guardas do time adversário, Smart faria tudo o que lhe fosse pedido. Apesar de nunca ter se tornado o artilheiro que se esperava, ele maximizou seu talento como jogador de apoio. E isso é algo que todos devemos apreciar. A 7ª escolha é o meu jogador favorito, Julius Randle. Sabe o que é engraçado? Randle é a 7ª escolha, mas percebi que ele é o único outro jogador desta classe, além de Embiid e Jokic, que fez parte de uma equipe All-NBA. Não acredito em mudanças, já que a turma de 2014 tem mais de 10 anos de carreira. Mas não sei como me sinto a respeito. Estava enganado sobre a força dessa turma. Isso mostra o quão fraca ela realmente é. Sobre elogios individuais, é literalmente apenas Jokic e Embiid carregando toda a turma. De qualquer forma, na 7ª escolha, Randle se saiu melhor do que basicamente todos os outros à frente dele, exceto Embiid. Como mencionei, até os melhores jogadores desta turma têm sido bastante polarizadores. E Randle não é exceção. Seus momentos mais altos são correspondidos pelos mais baixos. De fato, sua projeção pré-draft refletia exatamente o tipo de jogador que ele se tornou. Um ala pivô habilidoso com um arsenal ofensivo completo, raro e único. Porém, sua tomada de decisões e capacidade de maximizar suas habilidades sempre foram incertas. Não sei se ele vai se organizar. Escolhas de 8 a 12, quero dizer. Não há muito o que discutir aqui. 5 jogadores que foram coadjuvantes por uma década, alguns dos quais já estão fora da NBA. Desses 5 caras, eu diria que Elfrid Payton tinha a maior chance de se tornar algo mais. Por um curto período, ele foi um dos melhores passadores da liga, e esse tipo de visão o separa dos outros nesta lista. Após alguns anos fora da liga, ele retornou e assinou com os Pelicans, tendo um jogo com 21 assistências. Apesar disso, ele atuou por equipes terríveis durante sua carreira, alcançando os playoffs somente 2 vezes em 10 temporadas. Ele seria um bom armador reserva em uma equipe competitiva, mas nunca teve a oportunidade. Payton é sem dúvida habilidoso e inteligente. Ele apenas não encontrou a oportunidade certa ainda. No número 13, Zach LaVine. Pessoalmente, ainda acredito que ele é o armador mais subestimado da era moderna, mas tem passado despercebido por anos. Zach LaVine, e cuidado abaixo. Em Minnesota, ele se destacou como a principal aquisição dos Bulls na troca por Jimmy Butler. Com a partida de Jimmy, um ano depois, os Wolves basicamente perderam LaVine por nada. Em Chicago, ele se tornou o principal arremessador da equipe, exibindo um nível que rivaliza com os melhores de todos os tempos. Se houvesse um jogador em quem eu apostaria que pode ganhar tanto um concurso de enterradas quanto um de arremessos de 3 pontos, seria o LaVine. No entanto, apesar de jogar em Chicago por muito tempo, e enquanto os Bulls estavam classificados como No. 1 ou perto do número 1 em presença por anos agora, a produção consistente de LaVine foi ofuscada. A temporada de 2024 a 2025 foi a melhor de arremessos dele, mas ninguém percebeu. É meio que o que acontece quando sua equipe é perenemente medíocre, sempre lutando por uma vaga nos play-ins. Agora, com LaVine como a 13ª escolha, ele seria o último All-Star desta classe de draft, até Jokic na 41ª escolha. Entre essas 28 escolhas, você tem uma variedade de jogadores de papel, caras como T.J. Warren, Yusuf Nurkic, Gary Harris, Rodney Hood, Clint Capella, Bogdan Bogdanovic, Kyle Anderson, Joe Harris, que até liderou a liga em porcentagem de 3 pontos em um momento, Spencer Dinwiddie e Jeremy Grant. Embora nenhum desses jogadores tenha sido selecionado para times All-NBA, All-Defensive ou All-Star,
Eles tiveram carreiras produtivas em suas equipes. Curiosamente, as melhores escolhas desta classe vieram do meio ao final da primeira rodada, até o início da segunda rodada do draft. Esses jogadores produziram mais que a maioria dos draftados e, sem eles, o draft de 2014 seria, sem dúvida, o pior da década. Mas por causa da surpreendente quantidade de profundidade, não é o pior da década. Isso nos leva à 41ª escolha. Aqui vai um fato divertido. Até este vídeo, o total acumulado de seleções de todos os astros desta classe é 20. O número total de seleções de todos os da NBA é 13. Jokic e Embiid somam 14 das 20 seleções de All-Star e 11 das 13 seleções de All-NBA. Sim, esses dois estão carregando a turma inteira nas costas. E quando vemos os MVPs, reconhecemos sua aparência. Os 4 MVPs estão entre esses dois. Embora no final de suas carreiras, Jokic certamente terá mais alguns, e a separação entre ele e o resto do draft ficará maior a cada ano. É curioso que, durante este draft, a maioria acreditava que seria um draft de 2 homens, Wiggins e Parker, não esses 2 grandes homens revolucionários. Embiid era considerado um prospecto de alto risco. Devido ao seu tamanho imenso, ele tinha tanta probabilidade de se tornar o próximo Hakeem Olajuwon, quanto de se tornar o próximo Hassan Tabit. Jokic, porém, pegou todos de surpresa. Os olheiros apenas viram nele um europeu lento e rechonchudo, com um salto vertical de 5 polegadas. Pode-se dizer que Embiid atingiu seu potencial máximo, e Jokic superou tudo o que poderíamos ter imaginado. Após a escolha de Jokic, as últimas 20 seleções da classe não tiveram nada de destaque. 46 foi outro grande roubo para uma escolha de segunda rodada. Ah, e quem pode esquecer? O greatest of all time irmão Nepo, Panassas Adetokounmpo. Essa foi a classe do draft da NBA de 2014. No geral, em termos de All-Stars e elogios individuais, foi uma classe muito rasa. 2 superastros lideraram essa classe e a salvaram de ser ruim. Mas no geral, muita decepção nas 15 primeiras escolhas. E eu sinto que muitos desses jogadores poderiam ter visto uma trajetória de carreira diferente se fossem selecionados por uma equipe diferente, uma situação melhor. Infelizmente, só por ter o Jokic sozinho, essa nunca será considerada uma, você sabe, má classe. Essa classe será inesquecível. A maior escolha da segunda rodada de todos os tempos. E com o quão avançado o scouting se tornou nos últimos anos, é difícil perder outro jogador como ele. Então ele estará segurando essa honra por muito, muito tempo. Muito obrigado a todos por assistirem. Deixem-me saber suas opiniões na seção de comentários. Onde você acha que o draft de 2014 se classifica entre todas as classes dos anos 2010? No meio ou na extremidade inferior? Qual sua opinião? Deixe-me saber nos comentários. Espero que todos vocês gostem do vídeo. E claro, como sempre, vejo vocês na próxima vez. Paz, obrigado.